Olá, gente! Agora, só exercício, hein? Vimos agora os assuntos de conjunção, coordenativa, subordinativa, todos os grupos bastante complicadinhos, né? Relação de causa e consequência, tal. Vamos agora começar uma boa bateria de exercícios, vamos reforçar a teoria que estudamos, com algumas questões complementares. Vamos começar alguns exercícios, sobretudo, de últimas provas de concursos públicos. Vamos lá? Acompanhe então. Primeira questão. Olha aí. Uma questão do ITA São Paulo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da sentença. Meus conselhos, ele pediu demissão. E aí? Olha só, cada palavrinha simpática. Entre mentes, máxime, mormente, malgrado, destarte. E aí, povo? O que é entre mentes? Entre mentes, telepatia, entre mentes. Cuida, nada a ver. Cuidado com isso, tá certo? Entre mentes, nada a ver. Vamos lá. Já escolheu a letra? Escolheu? E aí? A, B, C ou D? Vai, joga o dado, vá. Cada palavrinha horrorosa. Fala sério. É isso mesmo. Vamos à resposta. Vamos lá. Acompanhe. Aí você tem aí, ó. Na primeira questão, gente, entre mentes significa nesse meio tempo, enquanto isso. Olha só, tá aí, ó. Entre mentes. Máxime e mormente são sinônimos, são palavras sinônimas. Significam principalmente, sobretudo, ok? A resposta certa é D de dado, malgrado. Malgrado junto, né, com L, ó. Apesar de, embora, tem valor concessivo, lembra? Apesar dos meus conselhos, ele pediu demissão. Percebeu? Vamos lá. Destarte, desta forma, assim sendo, né, valor conclusivo. Existe aquela variação dessarte também que o povo da área jurídica adora colocar, né? Dessarte, dessa forma, também com valor conclusivo, ok? Vamos à próxima questão, vamos lá. Agora no concurso da Eletrobras, o NCE do Rio de Janeiro, o que ele fez aí? Volto como antigamente. Neste segmento do texto há uma ideia de comparação entre dois momentos. A alternativa em que não está presente uma ideia de comparação é, veja bem, ele está dizendo aqui não está presente o valor de comparação, não é isso? Ele não quer comparação. Tá, vamos lá. Vamos ver se você identifica aí. Acompanhe. Se ele não quer o valor, não está presente o valor, a ideia de comparação, vamos ver aí. Ele quer a alternativa que não está presente a ideia de comparação. Acertou quem marcou a letra C de casa. A dona oferece ao turista a mesma cachaçinha de sempre. Está comparando com outra? Não, gente, a mesma. Nenhuma ideia de comparação aí, completamente fora. A mesma de sempre. A expressão que nem, né, também me oferece batida, qual antiga dona? Assim como a antiga dona, da mesma forma que a antiga dona, percebeu? Então você tem, ó, ele é agradado feito turista, assim como o turista, tal qual. Note que todas as expressões, as outras, têm valor de comparação, certo? Ok, vamos lá. Próxima questão, importante exercitar, vamos trabalhar. Agora essa questão foi do concurso da CPRH, concurso realizado pela banca IPAD. Vamos lá. Existem vários porquês que só podem ser respondidos no tempo, dado que a maternidade e a paternidade não são a capacidade de tudo explicar, mas, antes, a arte de tudo entender. Nesse trecho, os termos sublinhados explicitam, respectivamente, as seguintes relações semânticas. Veja, ele fala primeiro os termos sublinhados, depois ele diz explicitam, respectivamente. O que é explicitam? Demonstram, mostram. Se ele diz respectivamente, ele quer nesta ordem, na mesma sequência. A primeira, depois a segunda, na mesma sequência em que apresenta a questão. Fique atento à ordem, hein? A Carlos Chagas já fez muito isso, inverter, colocar lá em cima respectivamente e lá embaixo inverter. Na letra B, da letra D, fique atento a isso aí, certo? Vamos ver então a solução. Vamos lá, resposta da questão. Acompanhe. Se nessa questão ele quer respectivamente, claro, vamos acompanhar. Dado que, claro, tem valor de causa. Dado que, visto que, já que a maternidade e a paternidade não são a capacidade de tudo explicar. Por causa disso. Mas, esse mas aqui indica oposição. Acertou, portanto, quem marcou a letra C. Ok? Vamos fazer mais uma? Vamos lá? Mais uma questão. Acompanhe. Agora, NCE do Rio de Janeiro, concurso do INCRA. Em
Acordar pela manhã e olhar o relógio. Veja só, acordar pela manhã e olhar o relógio, não é isso? Entre os dois termos ligados pela conjunção e, há implícita uma passagem de tempo e, por isso mesmo, não se pode trocar a posição dos dois termos. O mesmo ocorre em... Entenderam isso? Veja, eu tenho uma sequência, ele diz uma passagem de tempo. Existe implícita uma passagem de tempo aqui. Ele não pode trocar a posição. Eu primeiro acordo pela manhã, depois eu olho o relógio. Veja, em acordar pela manhã e olhar o relógio, eu tenho exatamente essa diferença aqui. Acordar pela manhã, olhar o relógio. Eu primeiro acordo e depois olho o relógio. Percebeu a diferença? Então ele quer que você fique atento à sequência de acontecimento das coisas. Primeiro eu faço isso, depois aquilo. Entendeu essa história de implícita relação de tempo? Só para complicar, né? Mas não tem nada. Vamos ver então, como é que chega a resposta. Vamos lá, acompanha. Bora, Morgado. Estudar, viu? Vamos lá. Resposta. No comentário da questão 4, olha só. Em acordar pela manhã, ele quer a conjunção I, a implícita, ó. A resposta certa é a letra A. Estudaram e aplicaram as noções de arte. Por que isso? Primeiro eu estudo, depois eu aplico as noções de arte. Uma coisa vem primeiro, vem antes da outra. Nesse caso, a transformação do gosto e da técnica, eu não vou primeiro transformar o gosto e depois da técnica. Eu primeiro mudo a técnica para depois, claro, aperfeiçoar o gosto, né? Nesse contexto da questão relativo, mas foi o que a questão colocou. Estão testemunhando o tempo e a transformação. Nesse contexto, primeiro a transformação, depois o tempo, né? Objetos do seu quarto e do seu cotidiano. V. O mesmo ocorre em objetos do seu quarto e do seu cotidiano. Ele coloca, não há nenhuma relação entre uma coisa e outra. Não há relação entre tempo e transformação, são coisas independentes. Gosto e técnica são duas coisas nada a ver, se eu quiser deixar completamente livre aqui. Uma coisa não depende da outra. Aqui também, tempo e transformação, uma coisa não depende da outra. O mesmo para quarto, cotidiano, o que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Não há nenhuma ligação implícita de tempo. História da imaginação humana e das suas preferências. Gente, imaginação humana é uma coisa, preferência é outra. Percebeu? Só existe um vínculo aí que é na letra A. As outras coisas são completamente alheias aí, uma coisa não depende da outra. Tem que ser essa primeiro, depois essa. Necessariamente não. Muitas vezes elas são até coisas distantes, não tem nada a ver uma com a outra, certo? Vamos lá, mais uma questão, próxima questão, acompanhe. Questão de número 5 agora, né? Olha só, a questão da FUVEST. Bem cuidado, como é? O livro apresenta alguns defeitos. Se começássemos a frase por o livro apresenta alguns defeitos, o sentido da frase não será alterado. De que forma? Vamos lá. Ele quer preservar o sentido. Acertou quem marcou a letra E. Veja, o livro apresenta alguns defeitos, mesmo que bem cuidado. Ainda que bem cuidado, valor concessivo. Percebeu? Então você tem aí exatamente o valor concessivo que se estabelece entre as duas sentenças aí. Ok? Beleza, vamos lá. Próxima questão. Olha só. Foi um técnico de sucesso, mas nunca conseguiu uma reputação no campo à altura da sua reputação no vestiário. Começando a frase por nunca conseguiu uma reputação no campo à altura de sua reputação de vestiário, para manter essa mesma lógica, a mesma relação da frase. E aí, qual seria a continuação correta? Vamos ver? Primeira coisa que você vai observar, gente, nessa questão aí, é exatamente o valor de oposição que se estabelece na frase original. Ó. Foi um técnico de sucesso, mas oposição. Então eu tenho que procurar lá embaixo, claro, um valor de oposição. Ó. Enquanto tem valor de tempo. Na medida em que, valor de causa ou proporção. Desde que pode ser tempo ou condição. Porquanto causa. A única que estabelece oposição é ainda que tem valor de concessão, valor concessivo. Nunca conseguiu reputação, ainda que tenha sido um técnico de sucesso. Entendeu? Acertou, portanto, quem marcou a letra C de casa. Joia? Vamos lá. Sétima questão.
Analise os enunciados abaixo quanto à existência de relações de causa e consequência. Verdadeiro e falso. Olha só. Vamos retomar então o nosso estudo agora de causa e consequência, aquele assuntozinho que já trabalhamos lá na aula 20, acho que foi 24. Tá? Vamos lá. Nessas relações de causa e consequência, sempre observando, você tem que prestar atenção no conteúdo da frase. Tem que saber se esse conteúdo, se esse assunto estabelece dentro da frase relação de causa e consequência. Não é isso? Presta atenção. Veja agora as frases. Acompanhe. Vamos ler. A necessidade de complementação de renda para a satisfação das necessidades básicas das famílias pobres incentiva o trabalho precoce. E aí? Gera um incentivo, provoca um incentivo, provoca o trabalho precoce. Não é isso? Gera, incentiva, provoca o trabalho precoce. Aqui é verdadeiro, portanto, não é isso? O quadro de pauperização em que se situa... Pauperização, que é isso? Exato, pobreza, empobrecimento, né? Pobreza. O quadro de pauperização em que se situa grande parte da população é o principal determinante do trabalho de crianças e jovens. E aí, vamos ver, olha só. Incentiva, você já identificou, incentiva o trabalho precoce, não é isso? Então você tem aqui, ó, verdadeiro, belezinha. O quadro de pauperização em que se situa grande parte da população é o determinante, tá aí, ó. Se é o determinante, gera, provoca o trabalho, não é isso? Vamos lá, mais frases na mesma questão. Proposição 3. A falta de acessibilidade à escola e a baixa relevância da educação para as crianças pobres influenciam a opção, geram, provocam influência. Tá vendo aí? Vamos lá. Na 4, você tem, ó, o fenômeno de esvaziamento do campo, ocorrido concomitantemente ao processo da crise econômica no país, limitou as possibilidades, olha só, limitou, provocou limitação, causou limitação, percebeu? É um elemento linguístico que provoca a relação de causa e consequência. É verdadeiro, portanto, item 4. 5. Os dados revelam as diversas formas de exploração do trabalho infantil juvenil, mesmo sem levar em conta o trabalho, embora não leve em conta, não tem nada de causa e consequência aqui, ó, falso. Relação de concessão. Percebeu? Concessão, gente. Não tem nada de causa e consequência. A proposição 5, portanto, é falsa. Joia? Vamos lá. Próxima questão. Uma questão da ANTT, o concurso da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Pierre de Fontaine, cujo nome nos fala de pedra e fonte, não podia ser realmente um geógrafo como os outros. Nesse segmento, o autor fala do nome do geógrafo, Pierre, de pedra, em francês, e Fontaine, de fonte, em francês. E estabelece entre os dois segmentos, separados por uma barra, o quê? Qual é a relação que ele tenta estabelecer? Veja bem, ele tenta estabelecer uma relação entre Pierre de Fontaine, o nome do cara lá, do geógrafo, e a relação que possa vir a existir entre essas coisas. O fato de o cara se chamar Pierre de Fontaine, pedra e fonte, o cara tem que ser geógrafo mesmo, bam, tem que ser bom, geografia, necessariamente não. Então o fato de ele se chamar assim, não traz como consequência natural um grande geógrafo, claro, nada disso. E aí, já chegou a resposta, né? Vamos lá, acompanhe. Acertou quem marcou a letra D de dado. Uma falsa relação de causa e efeito. Não há relação entre o cara se chamar Pierre de Fontaine, fonte e pedra, e o cara ter que ser um bom geógrafo. Tem nada a ver com isso. Absolutamente nada, certo? Uma falsa relação de causa e consequência foi provocada aí. Vamos à última questão, vamos lá? Você tem um texto aí, o trabalhador injustiçado, ó. Um texto imenso, né? Papai Noel foi contratado para distribuir brinquedos e tal. Gente, sempre que você se deparar com um texto numa prova, não se apresse para ler o texto, para depois ir para a questão. Vá primeiro para a questão. Use o texto como suporte, principalmente se você perceber que na questão logo abaixo você tem perguntas de gramática ou perguntas de conjunção, de elementos linguísticos, percebeu? Não perca seu tempo lendo textos à toa. Quem faz muito isso é a ESAF. A ESAF adora esses textos de ilustração só para dizer que colocou. Muito cuidado com isso. No CESP, existem questões no CESP também, na UNB, que você não precisa nem ler o texto.
Você pega as questões, identifica conjunções, concordâncias, regências, você só pega aquela expressão, vai para o ponto-chave do texto, para aquela linha lá que ele indicou e checa. Não precisa ler o texto todo, entender o texto, ficar perdendo tempo, percebeu? Não faça isso. Portanto, vamos acompanhar, vamos pular, esquece esse texto aí. Quando tiver dúvida, volta para o texto só para checar aquela frase ali dentro do contexto em que ela aparece. Vamos fazer isso então, acompanhe. Não perca seu tempo lendo o texto, hein? Primeiro cheque a questão, se ela realmente demandar necessidade mesmo, ó, tem que ler, você volta. As informações entre parênteses indicam as relações sintático-semânticas. O que é isso, gente? Relação sintático-semântica? Valor de uso. O valor que as conjunções adquirem no contexto de uso, na frase considerada. Ele quer que eu analise verdadeiro e falso. Vamos lá. Papai Noel foi contratado para distribuir brinquedos na festa de Natal. E aí? Finalidade? Verdadeiro ou falso? Exatamente. A fim de distribuir brinquedos. Beleza. Ao ver o ministro, muito cuidado com essa construção, tá, gente? Sempre que você observar ao seguido de verbo no infinitivo, ao ver fulano, ao falar com ele, ao acordar, ao cantar, note, ao seguido de infinitivo, relação temporal. Quando cantou, quando viu, ao ver fulano, quando viu fulano, percebeu? Relação temporal, tá certo? Oração reduzida com valor temporal, infinitivo aí, tá? É? Vamos lá, acompanhe. Então você tem aí, né? Para distribuir, a fim de distribuir, finalidade. Bom, indica finalidade e temporalidade. Verdadeiro, portanto, item 1, né? Você tem aí finalidade e temporalidade, está correto. 2. Ministro, nossa profissão ainda não foi regulamentada. Assim, faça alguma coisa por nós? Ainda não foi. Esse ainda tem valor de tempo. Até o momento, até hoje, não foi. Exato, valor de tempo. Assim, adição? De jeito nenhum. Desse modo, assim sendo, olha aí, falso, portanto. Esse assim tem valor de conclusão. Portanto, faça alguma coisa. Cuidado com isso, tá? Não é... Aí, ó. Adição, ainda não foi. Falso. Esse ainda não foi. Até o momento não foi. Relação de tempo. Temporalidade está correto. Não é adição, é tempo, tá certo? Temporalidade correto. E conclusão no segundo. Conclusão. Aqui, portanto, é tempo. Temporalidade, não adição, ok? Corrija aí. Não é adição, é tempo. Vamos lá. 3. Como se você e seus colegas só trabalham alguns dias por ano? Causalidade? Como? Não. De que modo? De que maneira? Já que você e seus colegas, esse se não é condição, hein? Já que você e seus colegas, modo e causa. Já que você e seus colegas só trabalham alguns dias por ano, certo? Cuidado. Questão 4. Perdão, mas, ainda que fosse um dia apenas, esse mas indica oposição, tá certo. Ainda que fosse um dia, ainda que, tem valor de quê, gente? Temporalidade? Não, valor de concessão. É falso, portanto. Oposição no primeiro, concessão no segundo, certo? 5. Mas acabou indeferindo a petição. Oposição, segundo o qual, conforme, verdadeiro. Nesse segundo aqui está ok. Você tem o valor de oposição e segundo com valor de conformidade, ok? Joia? Beleza. Vamos à nossa frase desta aula. Gente, fizemos 9 questões que já caíram em provas de concurso, tá certo? O mais importante é você observar essa relação. Faça a sua correção na sua parte escrita, na sua apostila aí, naquela questão de adição, que é tempo, só para retificar, para não dar confusão aí na hora da leitura e tal, joia? Bom, frase de hoje então, depois de estudarmos conjunções, vermos vários empregos de causa e consequência, tempo, veja como as bancas exploram essas questões, para que você possa se inspirar para decorar aquela listinha de conjunção lá maluca, mas que você tem que decorar mesmo, pegar a lista com gosto de gás. Trouxemos para vocês agora alguns exemplos de questão, para você ver as várias formas que as bancas estão utilizando para perguntar esses assuntos para você, e sobretudo o estudo das conjunções. Vamos à frase desta aula, vamos lá, acompanhe a frase, vamos ver, isso aí. No pensamento agora desta aula, tudo do que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Conhece esse cara? Pois é, um bom profissional, respeitado, Roberto Chiniachik, né?
um dos grandes nomes aí dessa questão de motivação, autoestima, autoajuda. É isso aí. Você precisa acreditar que o sonho possa ser realizado. Se você não acredita, ninguém vai acreditar em você. Esquece o que as pessoas falam, deixa pra lá. Ah, vive fazendo concurso, estuda, não adianta nada, tá aí estudando, esqueça isso, não escute. São milhares de pessoas no país inteiro, gente. Não é você. Você tem um curso, não, porque fulaninho passou em medicina, meio de esquina, qualquer coisa dessa aí, ah, passou, e daí? Vai ver a concorrência para uma rodoviária federal, para um tribunal desse aí? Mais de 100 mil inscritos. Você está competindo com o país inteiro. Essa é a diferença. Persista então, vai em frente. Professor, fiquei tão desanimado agora. O país inteiro. Você tem que acreditar. Esqueça a concorrência. O mais importante não é a quantidade de pessoas que vão fazer a prova. É você fazer a prova inteira, você acertar tudo. Se você acertar tudo, eu quero ver se alguém toma a sua vaga. Toma não. O mais importante é estudar, se preparar. E a gente está aqui para ajudá-lo, ok? Um forte abraço, até a próxima.